Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fique agora com o capítulo de amanhã. Terça-feira, 17 de outubro. Roselena diz a Jana que Cláudio tem outra filha que acabou de aparecer e agora que ele já encontrou a menina, tem que ir pra longe com ela. Maximino diz a Oscar que não quer perder mais tempo com isso. Maximino diz a Oscar que depois que saírem dali, quer que ele fale com os membros do jurado e, se possível, ofereça $1 milhão a eles para desempenharem bem no julgamento. O otário pede que o amigo suborne o juiz e ofereça $10 milhões para ele. O juiz Manrique de Anda volta aos tribunais. Paz está bem triste pela sua filha. Madalena pede que ela não chore mais. O julgamento é retomado. Patrício diz a Rodrigo que tudo aponta para a inocência de Linhares. O juiz diz a todos que até agora Cláudio apresentou 3 provas para demonstrar sua inocência e Cláudio não estava na Alemanha, mas sim na Europa com a esposa, viajando. Rodrigo, boboca, se incomoda pela felicidade de Cláudio e comenta com Patrício que Cláudio é um cínico. O juiz pergunta a Barreira se tem mais provas para a defesa de Cláudio. Barreira diz que sim, e a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada e não foi ele quem assinou a transferência de dinheiro que o acusam. Julieta chega à casa dos Torreslanda. Brígida pergunta quando vão acertar as contas, porque precisa se prevenir. Julieta diz que vai falar com Clara para mandar o dinheirinho dela. Brígida diz que está querendo trabalhar para Clara, agora que ela está casada com Rodrigo. Jana pergunta à mãe por que fala de Cláudio com tanta raiva. Roselena diz que Linhares e o pai dela estão se enfrentando nos tribunais. Jana pergunta à velha doida por que foi na delegacia denunciar Lorenzo. Roselena não nega que fez isso, mas não dá explicações. Lorenzo chega na casa de Jana para tentar vê-la. Boris chega ali no seu carro com Lola. Boris impede que Lorenzo vá embora e pergunta o que ele tem com Jana, o que faz ali, rondando a casa dela. Lorenzo diz que ficou sabendo que Jana está doente, gripadinha, e queria saber como ela está. Boris pede que Lorenzo não se aproxime de Jana. Lorenzo jura que não está fazendo isso. Boris pergunta a Lorenzo se ele acha que ele é tonto e não vê como ele vê Jana como sorri para ela. Boris diz a Lorenzo que é a última vez que o diz, e se voltar a se aproximar de Jana, quebra os dentes dele. Lorenzo não se intimida e também ameaça Boris. Boris começa a brigar com Lorenzo e dá vários socos na cara dele. Lorenzo também bate em Boris. Um policial passa por ali e pede que eles parem de brigar. Boris chega na casa de Jana com um machucado no rosto. Jana pergunta o que aconteceu com ele. Boris diz que bateu na porta do carro. Ele fala que ele e Lola só vieram ver como ela estava e saem. Lorenzo chega na casa de Stella e diz a Fabian que brigou com Boris. Fabian diz que avisou para ele que Jana está muito no alto para ser dele. Stella pede que Lorenzo não se meta em problemas, pois se acontecer alguma coisa com ele, não sabe o que dirá para a paz. Oscar protesta ao juiz e diz que a prova que Barreira apresentou não pode ser confirmada até trazerem os documentos originais e um perito verifique, pois as fotos podem estar modificadas. Cláudio diz que ele pessoalmente tirou as fotos dos documentos originais. O demônio entra em Maximino e ele surta, dizendo que conhece Cláudio há anos, e se ele foi capaz de defraudá-lo, além de acabar com a amizade deles e sociedade, não duvida que ele tenha falsificado aqueles documentos. Cláudio e Maximino discutem fortemente. Cláudio diz a Maximino para deixar de fingir, porque ele é um corrupto. Maximino diz a Cláudio que ele é um ladrão. O juiz pede que eles se comportem e respeitem aquele recinto. O juiz diz que não aceita aquela quarta prova de Cláudio Linhares. Cláudio solicita ao juiz para pedir os documentos originais ao banco alemão, onde assinou aqueles papéis. O juiz aceita a petição de Cláudio. A sessão é encerrada e o juiz diz que continuarão daqui a 48 horas, 2 dias. Os Torreslandas saem dos tribunais. Lucinha pergunta a Luciana como ela está. Luciana diz que muito bem. Lúcia está triste da vida, mas por não ter sorte no amor com Aquiles. Ela fala que vai sair de viagem por uma temporada. Lúcia fica sabendo que Luciana está grávida e a felicita. Charisse e sua amiga ouvem a conversa e ficam chocadas. Elas já se preparam para soltar a fofoca para todo o povoado. Elas vão até Aquiles e contam que Luciana espera um bebê. Luciana diz à mãe que vai guardar sua cerâmica dentro de uma caixa para levar. Luciana continua trabalhando. Aquiles chega até lá e se põe às ordens dela.
porque já sabe que ela está esperando um bebê. Aquiles pede a Luciana para falar seriamente com ela, a sós. Luciana diz que eles não têm nada para falar e pede que ele vá embora, por favor. Aquiles queria adotar o filho de Luciana para ganhar seu sobrenome. Ela diz que não é o momento e manda ele ir. Cláudio Linhares sai dos tribunais com Melissa, Norman e Bernardo. Maximino pede que Cláudio não perca tempo e deixe tudo como está. Cláudio pergunta se Maximino tem medo. Ele fala que eles tiraram sua filha dele e a recuperou, e agora vai recuperar seu nome e sua honra. Maximino pede que ele não faça drama e pergunta qual honra. Cláudio diz que sua honra, algo que ele perdeu há 20 anos. Luciana diz à mãe que vai ir na funerária de novo para ligar para o seu pai. Madalena chega ao escritório de Aquiles e reclama por ele infernizar Luciana e pede que deixe a moça tranquila. Aquiles diz que só quer ajudar Luciana e o filho dela e manda Madalena parar de se meter onde não deve. Ofélia vai à casa de Violeta e diz que acompanhou Fabian para comprar coisas para fazer os salgados. Ofélia diz que não quer terminar sendo uma salgadeira ou uma empregada. Ofélia diz que Lastra foi à casa de sua mãe e levou flores para ela. Violeta diz que esse velho é terrível e não vai deixá-la em paz, assim como Marcial não a deixa. Marcial não deixa mesmo e chega na casa de Violeta com chocolates para ela. Ela diz que não quer. Marcial diz a Violeta que precisa que ela o escute. Madalena diz a Aquiles que é ele quem deveria parar de se meter onde não deve e ninguém do povoado gosta dele, nem o respeita. Aquiles manda Madalena ir pro inferno e deixá-lo em paz. Madalena diz que o inferno o conheceu desde que conheceu ele. Marcial diz a Violeta que vai se divorciar de Flor, mas pede uma oportunidade com ela. Ele diz que nunca deixará de se ocupar pelos seus filhos. Violeta acaba acreditando nas palavras de Marcial e diz que o ama muito, mas não sabe o que fazer. Marcial pede só uma oportunidade. Ele diz que tem um trabalho para fazer no inferno, mas depois que terminar, mandarão ele para outro caso. Marcial diz a Violeta que a ama e pede que ela não o deixe. Violeta dá um beijo nele e diz que o adora. Luciana se comunica com o pai. Ele diz que a audiência foi longa e difícil e o juiz vai revisar as provas que apresentaram à sua defesa. Cláudio diz que Rodrigo e Patrício estavam no julgamento. Luciana diz que imagina e eles estão apoiando o pai deles e ela deveria fazer o mesmo. Cláudio agradece pelo que ela diz, mas diz que não quer que ele esteja presente nessas coisas desagradáveis e em 2 dias recomeça a audiência. Luciana diz que vai pedir à Virgenzinha para ser feita justiça a favor dele. Cláudia agradece e pergunta se ela soube algo da casa. Luciana diz que já tem os dados, mas depois falam disso. Cláudia agradece e pede que Luciana não se esqueça que a ama muito. Luciana diz que também. Anoitece. Roselena pede que Matilde sirva o jantar. Patrício diz à mãe que o juiz vai revisar as provas que Cláudia apresentou em sua defesa e em 2 dias sairá o resultado. Oscar, Maximino e Rodrigo estão nervosos para a próxima audiência. Rodrigo descobre que Cláudio Linhares pode ser inocente também. Maximino liga para Vic e diz que gostaria de vê-la agora, mas não poderá. Vic diz que precisa falar com ele. Ele diz que só poderá falar com ela em 2 dias. Luciana diz à mãe que mesmo querendo que seja comprovado que seu pai é inocente, será um golpe duro para Patrício, Jana e Rodrigo. Paz diz à filha que tem que ser feita justiça em nome de Cláudio e foi desumano o que fizeram com ele. Luciana e Paz rezam por Cláudio. Maximino chega em casa e diz à mulher que Cláudio está decidido a tudo e se ganhar o julgamento, recuperaria o poder. Roselena diz a Maximino que se ele pôde culpar Cláudio há 20 anos atrás, agora poderia fazer o mesmo. Maximino se deita na cama e beija Roselena. Ela se incomoda e vai dormir, se achando a Santa Virgem, para ele não a tocá-la também. 2 dias depois, todos retornam para os tribunais. Oscar diz a Maximino que falou com os jurados, mas não foram todos que aceitaram o dinheiro em troca de ser a favor dele, e só metade dos jurados aceitaram, e o juiz não iria aceitar o suborno, porque é um dos juízes mais importantes do país. A sessão é iniciada. O juiz diz que passadas as 48 horas, dão início à segunda audiência. O juiz diz que os documentos bancários de Cláudio foram analisados pelos peritos inteligentes. Roselena, bruxa, chega ali, se apresenta e diz que veio testemunhar a favor do seu marido. O juiz diz que não pode considerá-la como testemunha, porque Oscar não a registrou nessa reunião. Roselena diz que veio ajudar seu esposo e são uma família feliz e unida. E isso que Cláudio está fazendo com eles os deixa transtornados. Diabo Roselena diz a Cláudio que ele não vai sair bem nisso. Padre Honesto chega à casa dos Torreslanda. Matilde diz que hoje é a segunda parte da audiência e Roselena não está em casa e foi para lá. Honesto
Ernesto pede o número de Luciana para Matilde, porque precisa falar com ela. Matilde se encarrega de conseguir os telefones de contato para o povoado para se comunicar com Luciana. O juiz diz a todos que após analisarem os documentos, se conclui que a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada. Morrendo de preocupação, Maximino pede que Oscar faça algo. Oscar diz ao juiz que se os peritos resolveram que a assinatura de Cláudio foi falsificada, quer que seja provado que a pessoa do vídeo e Cláudio não são cúmplices. Bernardo diz que a petição de Oscar não tem fundamento, se os peritos já demonstraram que seu defendido foi prejudicado. Oscar diz que foi cúmplice dele. Cláudio pergunta qual sentido teria reabrir o caso se fosse culpado. Ele diz que não tem nenhum interesse em dinheiro e só quer ser declarado inocente, e já pagou por um crime que não cometeu e teve 20 anos da prisão. Cláudio pede que o juiz devolva sua integridade, que todo ser humano tem direito de ter. Clara ordena a Jorge para tirar todos os aparelhos de exercícios da academia do apartamento de Rodrigo, porque quer transformar aquilo no quarto do bebê. Jorge diz que sem autorização de Rodrigo não pode fazer nada. Clara diz que não está perguntando, mas sim mandando. Bernardo mostra ao juiz a documentação que comprova que a sua defesa e o senhor que aparece no vídeo não são cúmplices, e os documentos que Oscar apresentou só comprovam que trabalhavam no corporativo, mas não existe uma prova que confirme que Cláudio e esse sujeito do vídeo se conheciam. O juiz pergunta se Oscar tem uma prova que demonstre que esse senhor era cúmplice de Cláudio. Oscar pede um recesso de 24 horas, mas o juiz nega. Oscar diz que não tem nenhuma prova. O juiz diz que revisou todo o caso e há 20 anos não apresentaram as provas que apresentaram hoje, e Cláudio não assinou a transferência bancária que o acusam. Cláudio comemora. O juiz diz que é necessário o sujeito do vídeo se apresentar para declarar. Oscar e Maximino ficam felizes. Cláudio diz ao juiz que não conseguiram localizar Pedro Campos. O juiz pede que os membros dos jurados votem. O juiz, Dias Del Lomo, chega ali e diz: "Um momento, senhor juiz. Aqui está a evidência que vai mudar o caminho desse julgamento. Vai mudar o destino." Cláudio e Bernardo se alegram. Roselena, Maximino e Oscar se decepcionam. Isso mesmo, eu gosto de ver eles assim, lá no chão.